E hoje é dia de estreia, né, do nosso quadro Seu Direito. E acredito que você já tenha ouvido falar, né, no termo guarda compartilhada, quando o pai e a mãe dividem o tempo de convivência com os filhos de forma parecida, uma prática que segue ganhando força no Brasil. Para se ter uma ideia, essa divisão chega a quase 40% dos casais separados, de acordo com dados do IBGE. E para entendermos mais sobre o assunto, estamos recebendo a advogada Débora Carvalho, que também pode tirar suas dúvidas, viu? Você que está nos acompanhando pode estar mandando mensagem para o 981 30 90 69, que ela vai responder ao vivo. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada, telespectadores. E a gente estava falando agora há pouco, né, a respeito desses dados do IBGE, né, que mostram que a guarda compartilhada, ela vem aumentando. E essa é uma realidade recente, né, Débora? Antes, as pessoas, né, os pais, as crianças, os filhos sempre ficavam, na separação, ficavam com a mãe. Mas agora a gente está percebendo a mudança no comportamento do pai também, não é isso? Exatamente. De regra, o ordenamento jurídico traz a guarda compartilhada como a guarda que melhor favorece o menor. A guarda que busca resguardar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, né? E é em decorrência desse princípio do melhor interesse que a guarda compartilhada, que são as responsabilidades de materialmente, moralmente, educacionalmente, dividirem, discutirem o que for melhor para as crianças, que a guarda compartilhada vem tomando força. Mas é importante também que as pessoas entendam também sobre outros tipos de guarda, né? Exatamente. O ordenamento jurídico brasileiro nos traz 4 opções de guarda, que é a guarda unilateral, onde este poder é exercido apenas por um dos genitores, seja ele o pai ou a mãe, onde o genitor que não está com a guarda não quer dizer que ele vai deixar de cumprir com suas obrigações. Né? Ele não tem força de responsabilidade de escolha, mas ele tem a obrigação de guardar, de fiscalizar aquele menor. Vai estar com ele naqueles períodos combinado em acordo, feito ambas as partes ou judicial, e ele tem o dever de guardar o guardião daquele menor, sendo que a guarda fica apenas com um dos genitores. Isso é chamada de guarda unilateral. Temos também a guarda alternativa, que, na minha visão jurídica, é uma guarda que não beneficia o menor. É aquela guarda onde o menor passa a passar períodos, um certo período na casa do genitor e um certo período na casa da genitora. Isso pode ser período de ano, semestre, mensal, semanal, enfim. Quando o menor está na casa de um dos genitores, a responsabilidade do outro foge totalmente. O menor fica sobre aquela guarda alternativa, a guarda alternativa, tirando responsabilidade total do outro. O que difere da guarda compartilhada, mesmo a criança, né, o menor, estando na casa de um dos tutores, a responsabilidade permanece sendo dos dois. Ambos. E essa guarda alternativa, na minha visão, que não é benéfica, e muitos juristas também vêm batendo nessa tecla que não é benéfica e que não favorece o menor. Existe jurisprudência onde muitas dessas guardas são derrubadas, né? Então, a guarda compartilhada ainda assim é a melhor guarda que existe para beneficiar o menor. E temos também a guarda nidal, né? Que é pouco usada no Brasil. Nos Estados Unidos a gente pode ver que é muito comum, que é aquela guarda. É interessante essa guarda. É aquela guarda onde o menor, ele tem a residência fixa, ele tem a sua rotina fixa, ele está ali em uma residência e os pais é quem permutam em períodos diferentes, né? Então, é os pais quem revezam a entrada e a saída. Hoje eu vou passar 10 dias com meus filhos.
No caso, o menor mora só? O menor mora com os pais, mas o pai sai e a mãe entra. Né? Então, ali nessa para não mudar a rotina do não menor. Mudar, exatamente. A intenção dessa guarda nidal, que nos Estados Unidos é muito usado, no Brasil, infelizmente, não é usado, mas eu acho muito interessante, é exatamente não mudar a rotina do menor, para que o menor consiga permanecer na sua rotina e não vire mochileiro, como muitas crianças vivem, infelizmente. Doutora, em relação à guarda compartilhada, né, essa que vem crescendo aqui no nosso país, né, ela já existe há mais de 15 anos. Exato. E há cerca de 10 anos ela se tornou obrigatória, né, porque antes existia até aquele mito, a mãe tem mais direito do que o pai sobre a criança. Isso não existe mais, né? Não, isso nunca, na realidade, isso nunca existiu, né? Na verdade, se trata de um mito, realmente, É um mito. A guarda compartilhada, ela é uma guarda de regra, onde a responsabilidade recai sobre os dois. É os dois que vai escolher a melhor forma de conduzir o menor, a criança ou o adolescente. Eles vão combinar a escola, plano de saúde, medicação, tudo, né? Não, vão combinar moralmente, materialmente, educacionalmente. Nenhuma decisão é tomada exclusivamente por um tutor, né? Não, tem que ser combinado por ambos, né? Tem que ser combinado por ambos. E o mais interessante é que tem pessoas que acham que a guarda compartilhada exclui o direito de pensão alimentícia. E não exclui. Não. A guarda compartilhada, por si só, não exclui a obrigação alimentícia. E nesse caso, quem tem que pagar a pensão alimentícia? A criança tem que suprir a necessidade alimentar, ambos têm obrigações e a obrigação é de acordo com a condição financeira de cada um. Quem ganha mais tem que arcar mais, mesmo que a guarda seja compartilhada. Inclusive é um tema, né, doutora, que tem muitas dúvidas. A gente já tem, inclusive, pergunta dos nossos telespectadores. A gente vai acompanhar agora aí no vídeo a primeira pergunta. Boa noite, sou a Patrícia, tenho a guarda compartilhada do meu filho com o meu ex-marido e comecei a perceber que o mesmo não cuida e nem dá atenção para o meu filho. Ultimamente a madrasta que faz esse papel. O que eu posso fazer perante a lei quanto a isso? Pois é. É uma situação comum, doutora? É uma situação comum e aceitável. Que bom que existe uma madrasta que cuida. E quando não tem, né? Que, inclusive, é muito importante salientar que em novembro de 2023 houve uma mudança, uma alteração na lei da guarda compartilhada, onde impede que a guarda, apesar da guarda compartilhada ser regra, existe o impedimento de guarda compartilhada quando existe violência doméstica no âmbito familiar, comprovadamente. Então, digamos que tem guarda compartilhada com o filho, no caso da Patrícia, né? E ela disse que o pai não está nem aí, é cuidado pela madrasta. Sim, ótimo. Mas é cuidado. Mas é cuidado, não é maltratado. Então, por que mudar a guarda? Né? Não vejo razão para mudar a guarda. Tem mais pergunta dos telespectadores. Vamos agora para a próxima pergunta aqui no vídeo. Boa noite, me chamo Sandra e gostaria de saber como são divididas as despesas das crianças. Por exemplo, se ele é quem deve arcar com as despesas alimentícias sozinho ou se eu também tenho essas responsabilidades, já que nós temos a guarda compartilhada. Olha aí, mais ou menos o que a gente abordou agora há pouco, exatamente. Né? Guarda compartilhada, como a gente bem já colocou aqui, são responsabilidade de ambos. Ambos têm obrigação de instituir a moralidade, materialidade e a educação. Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, depende do rendimento de cada um, do rendimento líquido, né? Digamos, do salário. Isso vai ser tudo comprovado, né, na justiça? Isso tudo comprovadamente, né? Ela recebe um salário, ele recebe 2. É claro, óbvio que a vida do alimentando precisa ser compatível com a vida do alimentado. E o pai precisa pagar mais sobre isso. Não pode deixar faltar.
Tem mais pergunta dos telespectadores? Olha aí, tem uma outra. Boa noite, me chamo Pedro. Eu tenho sempre o costume de trazer meu filho para passar o final de semana comigo em casa, mas ultimamente a mãe não tem deixado trazer a criança. De acordo com a lei, como é que eu posso resolver essa situação? É muito comum, tá? Recebo muitas perguntas sobre isso. É onde se faz necessário que um casal que não está mais no convívio familiar, estão separados, eles venham a definir a guarda, que de regra é compartilhada, é a mais benéfica, mas existe a guarda unilateral, onde a mãe resguarda a obrigação do filho, o pai paga a pensão, mas tem o direito de convivência de acordo com o que o juiz definiu, que ambos vão acordar. A mãe ela não pode proibir, em hipótese alguma, o convívio do filho com o pai, por mais que o pai deixe de pagar a pensão, né? E para isso existe uma justiça. E doutora, a partir de que idade a criança, não sei se criança ou adolescente ou já adulto, pode decidir com quem ficar? Isso é muito legal. A partir dos 9 anos, a criança já tem voz, né? O ECA, ele traz um artigo específico, e não me recordo qual artigo, mas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, existe um artigo onde a criança, a partir de 9 anos, já pode ser ouvido. E não é porque ele pode ser ouvido que o juiz vai decidir de acordo com o que ele está dizendo. O juiz vai analisar qual o melhor âmbito familiar que ele vai estar e vai definir de acordo com a sua vontade e o que for melhor. Ok, doutora, pois a gente agradece sua participação, seus esclarecimentos. Espero, né, que eu acho que quem estava em casa, muitas dúvidas a respeito desse assunto, que ela tenha, de alguma maneira, ajudado, né? Sim. Inclusive é bom também, às vezes, procurar, né, um especialista, porque às vezes cada caso é um caso, né? Embora tenha algumas situações semelhantes, mas cada situação específica e precisa de um acompanhamento específico, né? É isso. Muito obrigada, Eu Débora. que agradeço, estamos às ordens.